tema do vídeo de hoje é a diferenciação das vendas simples e vendas complexas. Vamos propor então uma tipologia das vendas. Uma tipologia quer dizer um estudo dos tipos das vendas, através desses dois conceitos, vendas simples e vendas complexas. Esse conceito é bastante interessante porque ele diferencia as vendas de acordo com a extensão de um processo de vendas. Se um processo é mais curto e é mais direto, a venda é do tipo simples. Se o processo é mais extenso e envolve vários graus de decisão, podemos chamar então de um tipo complexo de vendas. A partir desses dois tipos, é importante você definir uma estratégia de atuação da sua empresa, né? Não adianta você querer fazer uma venda complexa se o perfil do seu negócio é mais favorável à venda simples, e vice-versa. Então a gente tem que entender primeiro qual é a estratégia de posicionamento da nossa empresa para depois definir qual é o tipo de vendas mais adequado. E a partir desse tipo de vendas, treinar então os nossos vendedores para que atuem focados naquele tipo de venda, né? Em primeiro lugar, a gente tem então as vendas simples. Como regra, é aquela realizada diretamente para o consumidor final. A gente associa muito venda simples e consumidor final. Existem exceções em que essa associação não se aplica? Existem, mas a gente pode pensar que essa orientação é bem interessante, né, e favorece muito o nosso entendimento inicial, né? Venda simples é a venda feita a consumidor final, como regra, né? Por quê? Normalmente depende da decisão de uma só pessoa, que é exatamente esse consumidor final, essa pessoa física, né? Não existem várias instâncias de consulta que esse consumidor final deve fazer até tomar a decisão definitiva de compra, né? Não são avaliados muitos critérios detalhados ao mesmo tempo. Por isso, nesse tipo de venda simples, há uma chance maior de preponderar o lado impulsivo ou emotivo da venda. A gente vai tratar desse tema em um outro vídeo, né? Mas basicamente a gente pode pensar que boa parte de uma venda simples é feita no impulso. Ah, mas não envolve o racional? Envolve bem pouco do racional muitas vezes. O racional às vezes entra para completar uma justificativa que o comprador tem que dar para si mesmo do motivo que levou a comprar, né? Então o vendedor já tomou uma decisão impulsiva ou emotiva e agora ele cria um raciocínio para justificar intelectualmente, né, por que ele fez aquela compra. Uma última característica é o consumidor já possui o desejo de comprar, né? Ele já tem uma ideia do tipo de produto, do tipo de serviço, e a empresa deve oferecer algo dentro dessa margem de possibilidade que o comprador traçou para si, né? O vendedor apenas desperta mais interesse, né, e mais a vontade do cliente em adquirir esse produto através das técnicas de vendas adequadas. Por outro lado, a venda complexa é mais uma venda realizada entre empresas, chamada venda business to business, ou B2B, né? Esse tipo de vendas normalmente envolve um grau de complexidade maior porque a decisão não se incumbe apenas uma pessoa. Você tem ali o comprador, mas ao mesmo tempo tem o lado da produção, que vai ter que ver se aquele produto de repente vai servir como insumo. Tem que ver se ele vai ser adequado para ser empregado como insumo pelo comprador. Então você tem também o lado financeiro, que vai determinar uma margem do valor a ser comprado. Uma série então de fatores vão ser levados em conta para que uma empresa compre de uma outra. Dificilmente esse grau de decisão vai ser de uma pessoa só. Quando for de uma pessoa só, na verdade, está oculto aí uma cadeia anterior de decisões e de discussões e reuniões que foram feitas para chegar a uma carta branca para aquele comprador poder efetuar a aquisição. É feita uma análise aprofundada sobre o produto ou serviço a ser adquirido, bem como as condições de pagamento e entrega, e os critérios mais racionais são priorizados. Aqui a gente não tem tanto o lado emotivo de uma venda, como é o caso da venda simples. Na venda complexa, como envolvem aí vários fatores, um valor de repente financeiro maior da operação, outros critérios mais racionais vão ter que ser levados em conta. O vendedor que está negociando então com esse cliente complexo, ele deve analisar toda a situação, identificar o problema do cliente, quais as necessidades desse cliente e saber como
o cliente pretende usar esse produto, ou serviço, né, como uma solução para si. Normalmente o vendedor deve ter um perfil maior como consultivo, né? Aquele vendedor que dá orientações, dicas, que tem um grande conhecimento do mercado, do produto, dos concorrentes, da aplicabilidade desse produto. Em razão disso, algumas empresas criam um segmento exclusivo para as vendas complexas, chamado Key Account, que a gente já tratou em outro vídeo, que basicamente seria o gestor das contas-chave, o gestor das contas mais importantes. Se um cliente ele é muito importante para a nossa empresa, ele compra uma quantidade muito grande, ele então é um cliente estratégico. Ele deve ser tratado de uma forma diferenciada e algumas empresas, sabendo disso, vão destinar um consultor, um vendedor consultor, denominado Key Account, que vai cuidar somente de uma, duas, três, pouquíssimas contas, que são essas contas mais estratégicas. Bom, qual a estratégia então melhor usar? Será que a minha empresa ela seria mais apta a uma venda do tipo simples ou uma venda do tipo complexa? Para ajudar nessa definição, eu trouxe aqui as estratégias competitivas de Porter, né? Basicamente são 3 estratégias. Primeiro seria a estratégia da diferenciação pela qualidade do produto, que seria esse primeiro quadradinho amarelo aqui da esquerda no alto, né? Então a sua empresa vai procurar uma diferenciação pela qualidade ou pelo produto. A segunda estratégia seria a liderança em custo ou o menor preço. Aqui nessa estratégia, o foco não é tanto na questão da qualidade. O cliente imagina que os produtos já têm um certo nível de qualidade e o que vai pesar mais na decisão de compra é o menor preço. Vamos primeiramente trabalhar com esses dois lados, né? O lado da diferenciação, imagino que envolva um lado do vendedor mais consultivo. Por exemplo, um cliente ele quer comprar um veículo, porém ele é muito detalhista quanto às características e os benefícios desse veículo, né? Então, o vendedor nesse momento deve ter um perfil consultivo. Muitas vezes o cliente pode não fechar a compra numa primeira visita, vai precisar de um follow-up ou acompanhamento desse cliente. Então a gente pode imaginar que, do ponto de vista quanto mais qualidade, quanto mais ênfase na qualidade e no produto e na marca, maior é a necessidade de uma venda complexa, maior é a tendência da empresa a trabalhar com vendas complexas. Por outro lado, se o produto é indiferenciado, o cliente já sabe como o produto funciona, ou tem muitos concorrentes que oferecem produtos similares, e ele está preocupado só com o preço, não é muito necessário o cliente, o vendedor, melhor dizendo, explicar muitos detalhes sobre esse produto, porque a venda ali vai ser uma venda mais impulsiva, né, mais de momento. Em geral, esse tipo de venda é mais focado no vendedor, no consumidor final, né? Por último, a gente tem a estratégia do foco, né, ou da segmentação. Aqui a empresa tem um público-alvo bastante definido, um tipo de produto bastante definido que ela prioriza para atender. Também pode ser que a empresa adote uma estratégia de atuar somente numa região geográfica ou para um determinado segmento de idade, de renda. Então, a partir desse momento em que você tem um foco num determinado público-alvo, o fator relacionamento passa a pesar muito. Relacionamento é o contato com esse cliente, o diálogo, o esclarecimento, né? Um vínculo de confiança e credibilidade que sustente vendas no futuro. Então a gente pode imaginar que, assim como a diferenciação por qualidade do produto, a estratégia do foco ou segmentação, que é essa terceira e última, também vai demandar uma tendência maior para as vendas complexas, tá ok? Então, a gente pode, então, com base nas 3 estratégias de Porter, imaginar o seguinte: dentro da liderança em custo, que seria aquela do menor preço, né, a tendência maior é de venda simples. Dentro da estratégia de diferenciação ou de foco, a tendência maior é por uma venda complexa. Ou, ainda quando não seja uma venda complexa, seja uma venda consumidor final, vai precisar ter algumas características da venda complexa, como uma abordagem mais consultiva e mais qualificada
da parte do vendedor. Bom, então na videoaula de hoje a gente abordou aí bastante um tema bastante importante, que é a questão da diferenciação dos tipos de vendas, né? As vendas simples e as vendas complexas. E para ajudar na decisão sua, né, qual a melhor estratégia aí a utilizar, para você também poder entender melhor como a sua venda deve funcionar, eu trouxe aqui as 3 estratégias competitivas de Porter, imaginando que dependendo da estratégia que a sua empresa adotar, ela vai ter uma tendência maior para venda simples ou venda complexa. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.